Estamos começando mais um Tio Talk Podcast e hoje nós estamos recebendo aqui um casal abençoado que eu tenho certeza que vai edificar a sua vida com tudo aquilo que eles têm para contar. Sejam bem-vindos, Pastor Paulo Nunes, Missionária Betânia. É um prazer ter vocês aqui com a gente. Espero que estejam gostando da nossa cidade. É um privilégio, Amanda, nós estarmos aqui, poder compartilhar aquilo que o Senhor está fazendo no meio da selva, no meio do meu povo, os povos indígenas do Brasil. É um privilégio poder conhecê-los e participar desse momento de Deus nesse dia. Amém. Eu estava olhando um pouquinho, a respeito da história de vocês, mas eu gostaria, assim, que vocês contassem um pouquinho pra gente como que começou, Para quem não sabe, eles são missionários na Amazônia, já faz quantos anos? Mais de 20 anos. Mais de 20 anos. Então tem muita história para contar, Tem. Mas eu gostaria que vocês contassem um pouquinho como começou tudo isso. Eu vou iniciar. Eu sou filho de indígenas e eu sou do Alto Rio Negro. Para chegar na minha comunidade, saindo de Manaus de barco, são 3 dias e 3 noites até o município, e de lá mais 2 horas numa canoa motorizada. Nós não tínhamos acesso ao Evangelho. Então alguém me trouxe para Manaus, e em Manaus eu ouvi falar de Jesus e eu aceitei a Jesus. E aí surgiu aquela preocupação, e o meu povo? Quem vai chegar? Se eu não for lá, provavelmente outros não terão oportunidade. Sim. E foi assim que eu comecei a me preparar, a me dedicar a estudar, e depois voltar realmente para trabalhar com o meu povo, os povos indígenas do Brasil. E esse povo que o senhor fala era ali nessa região também? É o Alto Rio Negro. Alto Rio Negro, porque temos o Rio Solimões, temos o Madeira e temos o Alto Rio Negro, que faz fronteira com a Colômbia e a Venezuela, nesse sentido. Então o senhor chegou a se formar, estudou, Que o senhor Nós falou, estudamos sim, estudamos. E a missionária? Um dia eu estava num acampamento bíblico e ouvi falar sobre o trabalho dos povos indígenas, Sim. E surgiu aquela dúvida, se eles não ouvem do Evangelho, como é que eles vão chegar até os céus? Como é que eles receberão a salvação em Cristo Jesus? E naquele acampamento houve a resposta para a minha pergunta. Se eles não ouvem do Evangelho, eles vão passar a sua eternidade sem Deus. E naquele exato momento, no ano de 95, eu disse para Deus, eu quero fazer parte disso com o Senhor. Eu quero ir aonde ninguém quer ir. Eu quero ir falar do teu amor a esses povos isolados, a essas pessoas que não podem ouvir do teu Evangelho. E Deus só foi assim, fazendo com que as coisas acontecessem para que pudéssemos, no ano 99, sair de Recife. Eu sou de Recife. É de Recife? Formei e disse assim, larguei o trabalho e disse para o meu pai, estou indo, me abençoa e vamos lá. E cheguei de lá, só foi entrando nas aldeias, falando de Jesus. Uau, até os dias atuais. E lá que a senhora conheceu o pastor? Nós conhecemos no acampamento. Nós nos conhecemos anos depois. No meio da selva. Um acampamento na selva. Sério? Mas como assim um acampamento na selva? Eu sou diretor executivo da maior organização indígena na América Latina, chamado COMPLEI. Nós somos de orientação protestante. COMPLEI quer dizer o Conselho Nacional de Pastores e Líderes Evangélicos Indígenas. Sim. Então, nós representamos hoje mais de 100 etnias no Brasil e nós fazemos as nossas conferências. Então, nas nossas conferências vem 3, 4 mil índios, tanto do Brasil como de fora do Brasil. Vêm os indígenas, os Maori da Nova Zelândia, vêm outros indígenas, os Apache dos Estados Unidos. E como diretor executivo, então, a gente tem essa abertura no mundo indígena. Eu tenho minha identidade indígena, tenho minha documentação indígena. Então, num desses nossos acampamentos de fortalecer a fé dos indígenas, a Betânia estava lá com os indígenas, o qual ela traduz a Bíblia.
E foi nessa oportunidade que nós nos conhecemos. E depois... Anos depois, 4 anos depois, foi a segunda vez que a gente se viu. Sim. Na quarta vez a gente casou. Assim, a gente não teve... Em 6 meses isso aconteceu. Olha, já tinha um propósito, né? Pois é. Que bom propósito. Com certeza. E como que foi, assim, para vocês, esse início ali, de realmente, o primeiro contato com esse povo? Como que foi para vocês? Eu acho que nós podíamos resumir o do casado, quando nós já estávamos casados. Você imagina, Amanda e quem está nos assistindo, povos isolados. Povo isolado, você não sabe qual é a língua, como eles moram. Eles estão nas regiões mais improváveis e são perigosos, porque eles não sabem quem é você. Então, existe toda uma maneira, nós precisamos fazer pesquisa de campo, quem é aquele povo, qual a língua que eles falam. E anos se leva fazendo isso, para tentar fazer um relacionamento com eles. Mas no nosso caso aconteceu algo muito especial de Deus. Primeiro que no ministério com indígena, quando você inicia, ninguém acredita em você. A gente não tem mantenedor, as igrejas não conhecem, a gente não tem aquela bagagem que se nós temos hoje, não sei, mas hoje pelo menos as igrejas nos conhecem, investem e confiam, né? Mas quando você não inicia, não existe nada disso. A Betânia já trabalhava com um grupo, traduzindo o Novo Testamento. Hoje nós estamos com 3 frentes de tradução. A Betânia está finalizando o Novo Testamento numa língua, estamos fazendo a adaptação dessa língua para uma outra língua, e esse ano nós estamos entregando a primeira Bíblia ilustrada com mais de 200 histórias bíblicas, com os desenhos feitos por indígenas sobre a história de Noé. Então eles imaginam a canoa e tal, né? E é uma Bíblia cronológica, evangelística, mas com ênfase missional para as crianças, né? Olha, então são as 3 frentes que nós estamos trabalhando hoje. Como equipe, né? Como equipe, nós temos uma equipe, nós não trabalhamos só. Tem a pessoa que faz a palavra-chave, outro que faz outros termos. Os que fazem os desenhos, que estão trabalhando na pesquisa, em campo. E ela, na área de linguística, ela trabalha essa questão da língua. Se for preciso criar os caracteres da língua, são os linguistas que fazem, né? Então tem toda uma academia por trás também de tudo isso. Mas o ano era 2012, eu estava batizando 32 novos irmãos. Olha que bem. E assim, a gente já estava numa fase assim de se despedir daquela região, igreja plantada, o povo amando o Senhor, a Bíblia sendo finalizada, o Novo Testamento para a língua deles, igreja amadurecida. Então, naquela manhã, chegou 5 líderes, guerreiros de uma aldeia de um povo que era inimigo do nosso povo, o qual nós estávamos trabalhando. E aí eles se põem na fila do batismo. Dá um medo porque são guerreiros. E eles usam uma lança, na lança ou na ponta da flecha, o veneno de um sapo, que ele não precisa furar você. Se der um risquinho, você morre asfixiado. Né? Então, eles estão carregados disso, né? E eles entram na fila do batismo. O que você vai fazer na fila do batismo? E eu falei para o meu auxiliar, que estava me ajudando, o Alceris, é um outro indígena, eu disse: Semum, e agora? Semum quer dizer meu irmão, e agora? Eu disse: rapaz, você é o pastor. E a gente estava com medo, a gente não sabia qual seria a reação. Eu disse: tu batiza 2, que eu batizo 3. Era a oportunidade que a gente tinha de até tirar eles muita coisa, né? Então, eles entraram na fila, batizamos, voltamos, eles eram 37 batizados agora, e isso não é muito aceito, porque como é que você vai batizar alguém que não conhece Jesus, que nunca ouviu falar de Jesus? Sim. Né? Levamos para a nossa casinha de madeira, ficamos quase 5 horas conversando com eles, e a Betânia, como linguista, tentando descobrir a língua e avaliando a língua, e a gente vai fazendo várias perguntas, né? E vimos que era uma língua acessível, próxima, e que é o que ela fala, ela aprendeu a língua central, ela estudou a língua central desse grupo, que fala 5 línguas diferentes. Então ela conseguia se comunicar, e eles mesmos ficaram admirados: como é que você, sendo uma caraiuá, uma branca, no conceito deles que não é indígena, né,
sabe falar a nossa língua. E ela explicou, eu já morei. Então, deu tempo de eu explicar quem era Deus, o Criador. Deu tempo de eu falar o Filho dele, Jesus Cristo, que foi enviado para eles. E deu tempo de falar do Espírito Santo para eles, né? Que lindo. Então, foi a nossa ênfase dessa conversa. E ali nós servimos um chibé. O que é chibé? Uma farinha com água, né? Um sal e uma pimenta. Nós não tínhamos o que comer, nós não estávamos preparados para aquilo, então aquilo foi a nossa alimentação com eles. De onde vocês vieram? Nós viemos mais ou menos nessa direção. Se fosse a pé, seria 10 dias. Então a gente liga o motorzinho do avião, sobrevoa. Existe toda uma questão de logística, né? Talvez seja lá até que encontrar a clareira onde eles moram, e depois se deixa eles lá, se marca no GPS. E eles, antes de eles irem embora, eles falaram uma coisa para nós que marcou nosso coração. Ela então é a nossa irmã mais velha, você é o nosso irmão mais velho, e um dia nós queremos só vocês nos visitando. Beleza, nós não sabíamos quem era. Voltamos para a cidade, nos reunimos com a missão, e a missão, nós descobrimos que nós estávamos perante o grupo mais perigoso e letal da América Latina, que são os cabeças rachadas, né? Pelo alto nível de xamantismo e alto nível de violência. Porém, antes de 2012, 45 anos antes, alguns missionários estrangeiros tentaram chegar até eles e quase foram mortos, né? Então tinha esse relato que estávamos perante esse grupo muito perigoso, né, meu amor? Sim. E começamos a orar. A missão disse, nós não apoiamos a loucura de vocês ir até esse lugar, mas o presidente disse, eu te apoio vocês dois. Vamos ajudar, nós vamos dar o voo para vocês, e nós vamos mandar o voo para socorrer vocês daqui 4 dias. Então começamos um planejamento, 2012, 2013, lá para março de 2013, nós ouvimos falar que um outro grupo foi extinto, foram mortos por outros indígenas. Que essa região é uma região de conflito étnico. O que é? Conflito é aquele indígena que briga com os outros. Então, eles estão brigando, estão em guerra. Isso existe no Brasil, na selva, em vários lugares, né? Então, eles estão em conflito étnicos. E fomos pesquisar, era o dia daqueles 5 que havia batizado, que havia matado esses outros. E esses 5, eles apareceram lá? Apareceram, caminharam e foram lá, né? E eles, sem conhecer nada, eles querem batizar? Não, talvez não nem queira ser batizado. Eles nem estavam entendendo também. Não, o que aconteceu foi o seguinte, eles ouviram falar. Existe uma comunicação na selva entre eles. Radiofonia. Que a FUNAI instalou algumas radiofonias, para tribos se comunicarem entre si. E aí houve uma comunicação entre eles, e eles acabaram indo nessa direção, né? E aí continuamos orando. Outubro de 2013, isso já fazia mais de um ano, nós ouvimos falar que 46 garimpeiros foram mortos na região. Fomos ver a aldeia daqueles 5, havia matado os garimpeiros. Nossa. 18 dias depois, nós estávamos dentro do aviãozinho em busca daquele povo. Era 9 de novembro, né, meu bem, de 2013. Mas assim, você entra com medo. A Betânia é muito mais corajosa do que eu, porque você entra no aviãozinho, você não quer que aquele aviãozinho encontre o lugar, né? Porque a minha mente funcionava assim, poxa, chegando lá, a gente não sabe o que eles são, eles vão me matar, vão violentar ela sexualmente, depois vão matar ela. E era eu, ela e 3 nativos falantes de línguas diferentes, né? E o piloto, só que o piloto só foi deixar e foi embora. Então, conforme o avião vai se distanciando, o pavor vai tomando conta do seu coração, porque você está no meio do mato, você está a 1 hora, a 2 horas de voo. Ainda mais sabendo, né, que era uma tribo perigosa. E você não leva nada, você leva apenas uma faquinha, uma lanterna, a sua rede e uma mochila como essa, com a sua ração humana, né, que é granola e tal, né, porque você não tem tempo de caçar, fazer nada. E aí fomos dar as mãos para orar. Quando nós fomos dar as mãos, nós ouvimos um estalo. Quando nós levantamos, nós estávamos envoltos de 900 a 1.000 pessoas. Só que eles estão armados.
Eles estão com tablet, cartucheira, cartucho, pistola, espingarda e as armas típicas deles, que nós estávamos no foco onde houve a matança dos garimpeiros. Então eu olhei para o lado, tinha os buracos, tinha os canos azuis dos garimpeiros, placas solares. Então nós estávamos perante onde havia acontecido a Sachina, como é que é o nome? Essa coisa aí, matança, né? Sim. Então aquilo foi muito desesperador e eu peguei a minha digital para sacar uma foto histórica, então eu tenho que registrar. Eu esqueci de desligar o flash disparou e eles entenderam como uma afronta, então eles estão vindo. Eu estou apavorado. Meu Deus. A minha esposa, eu não via isso nela. Ela estava aí. Eu conheci o povo, né? Eu morei entre eles 12 anos, então eu não tinha medo. Ela entendia mais ou menos, porque ela morou naquela região, mas não no meio desse povo que estava agora. E quando nós eu estava naquele pavor, você tem certeza que é o seu último respirar, digamos assim. Alguém no meio da multidão gritou: Deus sim, Jesus Sachimburema. Deus enviou vocês para nós, não foi, meu amor? E aí os outros gritaram: hoje não é dia de morte, eles são nossos convidados. No meio daquela multidão grita os cinco vêm rindo. E vimos que eram os 5 que eu havia batizado. Uau. E eles disseram: vão embora, nós convidamos, nós vamos cuidar deles. Hoje não é dia de morte. Eles são aqueles que dizem que nós não viemos da onça, porque esse grupo, eles creem que eles vieram da onça, um clã. Mas eles falam, esses 2 foram que falaram que nós não viemos da onça, que nós temos um Criador. Então, a partir de hoje, nós vamos cuidar deles. E ali, combinamos com um aviãozinho para ir buscar agora mais 5 indígenas crentes, depois mais 5 numa aldeia ali de 30 minutos, né? Então, nós éramos 15, caminhamos aí umas meia hora, e encontramos já o povo nos esperando no Chapona. Chapona é uma casa muito grande no meio do mato, de palha, que cabe mais ou menos 1000 pessoas. Ela não existe uma divisão. É uma linha imaginária. Por exemplo, chega: Amanda, esse lugar é seu com seu esposo, sua família. Então, aquele é o seu ambiente. Né? Paulo, aqui é o seu, sua esposa. Todo mundo junto. Né? E o culto começou 2 horas da tarde, do dia 9 de novembro de 2013. Nós éramos 15, só que a gente não prega para uma plateia como a gente prega na igreja, né? É o ayamô, é acocorado, e você vai falar com o líder, né? Em forma de cântico, né? É a maneira cultural de se comunicar com o líder. Nossa, você vai trocar informação. Trocar informações. Chama-se a conversa, trocar informação. E mulher lá não tem muito valor. Então eu depedia da Betânia para me traduzir. Então eles relevaram, porque ela era minha esposa. E aí começa acocorado, e uma conversa dura 3 horas. Então você diz: olha, lá na nossa aldeia chegou Jesus fez isso. Aí outros índios também crentes depois nos rendiam, e eu via aquela... E assim, essa troca de informação não é o que está acontecendo no momento, na cidade, as enchentes, não é isso. A troca de informação era: Jesus chegou na minha aldeia. E quando ele chegou, ele transformou o nosso coração. Antes a gente matava, a gente deixou de matar, a gente fazia mal, a gente não está fazendo mais. Antes a gente não tinha comida, hoje nós temos roças. Então eles vão relatando o que o Evangelho traz de transformação para o seu povo. E eles vão dizendo: eu quero isso também na minha vida. O que está ouvindo repete tudo em voz alta. E todo mundo está nas redes, nos galhos das árvores, deitados, eles estão ouvindo. Então, essa é a maneira de se comunicar o Evangelho. Essa é a forma cultural, como eles passam mensagem o entre si. O líder que tem que comunicar para eles. Sim, liderança. A liderança. Essa troca de mensagens só entre lideranças. Nossa, muito interessante. E essa foi a primeira missão que vocês fizeram juntos? Essa foi mais desafiadora. Mais desafiadora. Porque estávamos indo para uma região que nunca tínhamos chegado, isolados, não tinha presença missionária, não tinha presença não pode entrar de branco. Então éramos nós e eles. Só. E isso foi sexta-feira, dia 9, sábado, o dia todo. No domingo nós já tínhamos perdido mais ou menos 5 quilos cada um, porque era muito intenso. Eles são muito curiosos. Sempre a gente chega
nas igrejas tem aqueles pastores curiosos, um monte de gente pergunta, como que os índios são? E nós falamos, igual vocês, curiosos. Então, o indígena é dessa maneira, né? É curioso também, né? Então, eles queriam saber sobre quem nós somos, a nossa fé, o que nós fazemos e tudo. Então, e no domingo, no dia 11, Sim. pela manhã, eu batizei os primeiros 162. E na segunda-feira, nós marcamos que o voo chegasse para nos resgatar mais ou menos 10 horas, né? Então, antes do voo, nós estávamos começando o processo de plantio de igreja. E aí começa uma história linda nossa com eles, né, amor? Porque eles se tornaram amigos nossos. Olha que legal. Amigos que, na nossa segunda ainda, tu lembra, amor? Nós estávamos numa madrugada com eles, deitado, eu e Betânia deitado na nossa rede, e eles estavam discutindo entre eles. E a discussão rodava o seguinte: olha, eles vão fazer igual Jesus, igual fizeram com Jesus, com os dois. Vão pegar eles estavam falando sobre a polícia. Se houvesse uma fiscalização, quando nós saímos, a Polícia Federal poderia nos pegar, nos prender, nos machucar e nunca mais eles iriam nos ver. Então, eles estavam se reunindo para eles se armarem. Esse era o temor do coração deles. Eles tinham medo de nos perder. Então, eles estavam se preparando e dizendo, nós vamos levar eles para as aldeias mais longe, e se alguém tentar chegar a fazer mal para eles, nós vamos matar. Era isso, que vão matar as pessoas que tentaram fazer mal. E aí nós ficamos assim, nós entendemos, nós somos queridos por esse povo. Olha a estratégia deles. Então, daquele dia em diante, nós sentimos uma confiança que nós estávamos no lugar certo, com o povo certo, dentro da vontade de Deus, e para fazer a coisa acontecer no nome do Senhor Jesus. Essa região é uma região realmente isolada, 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 isolada. Você não tem acesso fácil. Há algumas pistas para pousar o avião são bem precárias e pequenas. Algumas pistas já são feitas por garimpeiros. Mas uma coisa que a gente pode falar é que o Evangelho, ele chegou, foi anunciado pelo povo, né, na sua própria língua, eles entenderam o Evangelho. E como é que você vê pessoas que não conhecem esse mundo nosso, nunca ouviu essa mensagem, né? E no terceiro dia, eles não são pessoas que são levadas por emoções. Eles fazem aquilo quando eles têm certeza. Eles não são, isso é uma coisa nova, eu vou seguir, vou fazer. Não. Eles só fazem, só respondem positivamente quando eles entendem e eles creem. No terceiro dia, 162 pessoas estavam descendo aquele riacho para serem batizados. Estavam orando, levantando as suas mãos. Eu acho que nós vamos poder depois dar essa imagem para vocês. Por favor. Assim, é algo tão precioso de Deus, que você diz assim, Deus chegou aqui nesse lugar. Que lindo. Foi Ele quem tocou nesses corações. Não é ação humana. É verdade. Não é obra nossa, sabe? E são aldeias, tem bastante pessoas, né, pelo que vocês estão falando. É muito. No Brasil são mais de 17 mil Yanomamis. Só Yanomami. Só Yanomami. Falam 5 línguas diferentes. Que é o que vocês fazem. Estão divididos entre Roraima e Amazonas. Fora os da Venezuela, somando um total de quase 40 mil. Nossa, né? sim. E lá eles existem missões lá também, vocês sabem? Nessa região não pode, porque é uma região de conflito. O que é uma região? Existem 3 lugares fechados politicamente para o evangelho não entrar. Vale do Javari, na fronteira do Peru, Colômbia, com o Brasil, no Rio Solimões. Essa região onde nós estamos e o Xingu. Porém, o evangelho tem entrado. Com as estratégias que nós usamos. Por isso que nós somos estrategistas na área de evangelização, né? Contextualizada. Uma das coisas que nós trabalhamos, para nós comunicarmos as verdades de Cristo, nós trabalhamos com uma teologia que nós chamamos de teologia bíblica da contextualização, onde nós estudamos a cultura do povo, estudamos a língua,
estudamos a cosmovisão deles, para entender eles, para nós podermos usar os elementos da natureza, do dia a dia, e os elementos da cultura, para nós podermos compartilhar as verdades de Cristo. Por exemplo, a Santa Ceia do Senhor. Isso tudo a gente vai mandar para você. A Santa Ceia do Senhor. Se eu fosse levar pão, eles não conhecem pão, eles não conhecem dinheiro. Estou falando de povos isolados, não conhecem pão. Se eu for explicar a questão do fermento, trigo, eu vou confundir eles, porque não tem nada parecido. Se eu for falar do suco de uva, uva não dá no norte, né? Uva, então nós contextualizamos o sangue do Cordeiro Jesus é simbolizado pelo suco de açaí, né? Olha só. O corpo de Cristo é simbolizado pela tapioquinha que vocês conhecem, né? Então mudamos os elementos, mas não o princípio espiritual de comunicar as verdades bíblicas de Cristo numa maneira inteligível, relevante, né? E adaptada e compreensível para o povo. E aí eles vão entender que o Evangelho não é importado, não é do branco. O Evangelho também é para mim. O Evangelho também é para eles. Né? É estar aqui. Sim. Né? Nossa, muito lindo, muito lindo. E eles começam a se converter ali, né? Entender, e eles também começam, eles mesmos, a propagar isso. Sim. Essa é a ênfase, essa é a motivação. Sim. Porque durante muitos anos as missões foram, nada contra as missões, mas eles foram, pregaram, e o indígena só podia pregar. Isso aconteceu comigo, depois que fazia um seminário bíblico e falar um pouco do português. Mas, gente, isso durou quase 10 anos na minha vida. Nesses 10 anos, meu povo estava morrendo. Sim. Então, nós chamamos que nós somos quebras de paradigma dentro dessa visão. E o indígena não se faz apelo, se faz na igreja, que quer aceitar Jesus, vir aqui na frente e tal, né? Eles não entendem isso. A gente não sabe o momento que eles aceitaram. A gente só sabe, por exemplo, vou contar a história de um assassino. Matou muita gente. Meio daquele povo, nós tínhamos muito medo dele, né, meu bem? Mas medo demais. Ele chegava perto para falar, a gente já estava... Ele via, a gente tremia todinho. Um assassino. Eu pregando, ele me olhava. Para onde ele me olhava, encarava mesmo. É um assassino. Num dia ele não voltou, no outro dia ele não voltou. No terceiro dia houve um burburinho e o Nelson, a gente botou... O nome deles são nomes diferentes. Rabo de porco, orelha de macaco, essas coisas, na língua, né? Sim. Mas a gente colocou o nome de Nelson. Nelson chegou. Transformado, diferente, e o povo dizendo, você viu o que aconteceu com o Nelson? A gente não viu nada. E aí que fomos saber, o Nelson, uma madrugada, desceu o riacho, e o Senhor se revelou para ele. Sabe aquele homem de branco que o pessoal canta? Se revelou para ele, conversou com ele. E tem o conceito, ele deixou Jesus arrancar todo o mal, esse é o conceito, né? Jesus entrou, arrancou todo o mal que eu fazia contra você, ele arrancou, jogou fora, ou seja, me purificou, eu peguei ele para mim e ele me pegou para ele, esse é o conceito. E o Nelson, de tarde, estava transformado, essa era a grande notícia, né? Então é isso que acontece. E automaticamente... Cada pregação que nós fazemos, nessa teologia da contextualização, nós perguntamos, isso foi bom para vocês? Aí eles dizem, away. Então, vocês não podem ficar calados, vocês têm que voltar para a aldeia de vocês e contar essa novidade. Então, eles vão propagando isso, né? E depois a gente vai usando os equipamentos para amadurecer eles e outras visitas. E tem pontos de apoio para eles lá nesse sentido? Tipo assim, eles foram evangelizados, aí eles conseguem ter acesso a vocês novamente ou não? Nós marcamos, né, meu bem? Nós marcamos encontros, entradas, conferências, saídas deles para alguma conferência em outra aldeia, ou a gente entra... Ou a gente tira. Sim, mas os próprios indígenas, eles fazem o trabalho via fonia. Na língua. Na língua. De edificação da igreja. E também nós mandamos o aviãozinho ir pegar nas aldeias. Por exemplo, aqueles 3 que foram conosco, a aldeia deles já é muito evangelizada, onde estava batizando os 32. Então o aviãozinho vai lá, pega 5 pessoas crentes e leva para ficar uma semana ou 15 dias com aquele outro grupo, alimentando, né? Sim. Então nós administramos essa questão aí. Sim. Mas eles também recebem
a Bíblia em áudio e eles ficam aprendendo, ouvindo. Logicamente, eles não vão falar ou ensinar alguma coisa teológica, porque o Evangelho está chegando agora. Mas eles têm acesso à palavra de Deus e eles podem ouvir essa palavra e na aprender língua deles, na né? língua deles. E nesse... Esse daqui é um proclame, ele carrega no sol. Olha que legal. Então eles estão plantando a roça e eles estão ouvindo a palavra de Deus. Eles estão pescando, Sim. eles estão ouvindo a palavra de Deus. Né? Nós temos vários. Esse Muito daqui, legal. por exemplo. Esse daqui também está numa outra língua, mas nós podemos estar em português e numa outra língua indígena. Mateus, capítulo 1. Livro da geração de Jesus Cristo. Então, está na língua deles. Posso colocar estudo bíblico. É uma lanterna. Então, esse material E esse material é vocês mesmo que... é uma empresa. Uma empresa. Existe algumas missões, tipo empresa, que eles fabricam isso. Que legal. Existe pelo menos mais 6 organizações no mundo que fabricam esses materiais específicos para a obra missionária. Com o propósito de colocar a palavra de porque Deus. isso é solar, né, no sol. Mas tudo o que nós fazíamos era... Está vendo esse cartão do céu? Nós chamamos de cartão do céu, né? Então, aqui tem um micro SD. Que legal. Então, nós fazemos sempre o apelo, Amanda, quem quer nos doar um celular, não precisa ser novo, aquele que você já não usa mais, né? Que para você não tem mais utilidade, para nós tem muita utilidade. Então, aqui eu estou com 100. Eles são micro SD blindado, ninguém consegue transferir dado, a não ser nós, porque ele vem com o aplicativo blindado, eles não conseguem transferir dado. Então, aqui tem o filme Jesus na língua, estudos bíblicos, louvores na língua materna deles. A Bíblia em áudio? A Bíblia em áudio tem aqui está na língua Yanomami já. E nós estamos precisando de 100 celulares, digamos assim, para que tem 100. E aí né? vocês disponibilizam lá entre as tribos. E esse aí nós entregamos aí para levam eles, pra eles. então eles assistem. Uma outra ferramenta que nós temos são os projetores solares. Esse é um projetor solar, onde nós também dublamos o filme Jesus na Será língua. que a gente consegue colocar? Consegue. Agora, por que solar? Porque na selva não existe energia elétrica. Sim. Na selva não tem bateria, na selva não tem pilha, então tem que ser o sol. Tá aparecendo aqui? Olha que legal. E aí eles conseguem assistir. A gente faz cinema. A gente dubla outros filmes. Sério? Faz uma sessão cinema com eles. Que legal. E a aldeia em Olha peso isso, está gente. lá. Na selva, que é muito escuro, então qualquer pingo de luz é luz intensa, né? Sim, Isso olha que fica legal. grande. E aí a gente vai ajustando a imagem, tudo que nós gostaríamos, né? E aí Muito tem um legal. equipamento que são caixinhas pequenas, que são adaptadas. E então tem um som muito grande, né? Sim. Ultimamente nós temos, esse aqui é um carregador de celular normal, né? Justamente ele é projetado para ministérios específicos como o nosso. Mas aqui, qualquer um que está aqui com o celular, se ele desligar os dados móveis e ligar o Wi-Fi dele, vai aparecer uma parceria nossa aí no celular deles, e automaticamente ele vai acontecer isso. Aqui está o filme Jesus em português e na língua Yanomami. Eu clico Olha na que língua legal. Yanomami, já tem o filme Jesus. Eles podem baixar automaticamente nesses celulares que nós Sim. doamos, né? E eles podem assistir também no meio da selva. Olha que legal. Tudo E na aí língua. vocês ensinam eles a mexerem, porque eles não têm acesso a Não nada, tem, né? não. São É treinados. interessante, eles são treinados, mas eles são da oralidade, então é muito fácil para eles. A tecnologia é algo que chama a atenção de cada um, inclusive povos isolados, né? Então eles assistem, a gente coloca a tecnologia na mão, tecnologia de ponta,
Então, tem pessoas no mundo que estão usando a sua inteligência só para a gente chegar em povos isolados. Sim. Para que o Evangelho chegue mais longe, Uau, muito, aonde muito nós não lindo. podemos de chegar. 2013 para cá, né, meu amor, nós temos plantado 25 igrejas. Quem que planta 25 igrejas? Meu Deus. Hoje nós estamos com quase 6 mil crentes, num raio de 6 Olha dias só. a pé. E Né? aí os próprios índios Porque ficam eles cuidando ali. são eles. Então, a gente dá São uma eles que mochila para pregam, eles. São eles que Olha que ensinam. lindo. Eles recebem uma mochila. Com essa mochila tem a placa solar em gel, os projetores, muitas bíblias solares, celular com isso se for preciso. Nós chamamos o homem de paz. Então eles caminham 2, 3, 4, 5 dias para levar o evangelho onde nós nunca fomos. E aí depois eles voltam com os relatórios, voltam várias vezes, vão amadurecendo, e depois nós só vamos batizando. E para eles é até mais fácil acessar, né? Tem Sim. uma receptividade um pouco melhor, né? Sim, sim. Que legal, muito legal. E como vocês fazem para receber, por exemplo, né, aproveitando que a gente está aqui, se alguém quiser fazer alguma doação, falar assim, eu quero poder ajudar na compra desses equipamentos, como que funciona? Então, teria que entrar em contato conosco, Amanda, você podia ficar responsável aqui. Com certeza, com o maior prazer. Ser o ponte para nós aqui, prazer. né? E aí temos o pastor ali Sim. que você pode trazer ele através, Com pode certeza. fazer chegar até nós, tá? Através Sim. de recurso, não sei. Mas tem algo legal que a gente gostaria de desafiar vocês, né? Como diretor executivo dos Sim. povos indígenas, no final do ano, várias igrejas entraram numa região e essas igrejas entrava uma e brigava com a outra e os índios estão vendo. Então os índios, o que eles fizeram? Expulsaram todos os crentes que chegaram, fecharam as igrejas. Meu Deus, como as igrejas... Não, porque acontece. O que acontece, né? Isso acontece aqui. Sim. Aqui em acontece. Cruzeiro, né? Com certeza. É a questão de pescar no aquário dos outros, né? Exatamente. Então isso também acontece em regiões mais abertas. Aí os caciques se reuniram, foram lá em Manaus. Paulo, a gente precisa conversar com você, está acontecendo isso. E nós queremos que você comece um trabalho conosco, como você faz com esses cabeça rachada. Então sentamos, planejamos. O mês de janeiro todo demos um treinamento de liderança para eles. Né? E agora eles voltaram, cada um para sua... E eu estou falando de caciques. A gente nem sabe se todos têm Jesus. Né? E eles voltaram com esse treinamento e estão aplicando no meio do povo. Então, nós vamos fazer um evento que nós chamamos Congresso Bíblico do Complei, do Conselho de Pastores, entre eles. E aí eu falei para eles, olha, o pedido é de vocês, eu posso entrar com um barco lá e eu posso levar umas 20 pessoas que não sejam indígenas para conhecer vocês e tal. E disseram, Paulo, é isso que nós queremos. Então, vai ter mais ou menos umas 3 mil pessoas, mas a gente tem vaga ainda para umas 5 pessoas que queiram conhecer assim. Meu Deus, saindo de e aí, Manaus... 24, quase 30 horas descendo de Sim. barco e passar ali 4 dias numa aldeia vendo o que está acontecendo, né? Claro que tem um custo tudo, né? Sim. Operacional, e ficar aqueles 4 dias lá para ver o que Deus está acontecendo, o que Deus está fazendo no meio dele, que não é coisa nossa, é coisa de Deus. E aí vamos começar o plantio de novas igrejas e separar novos obreiros dentro dessa nossa visão que nós temos, né, meu bem? Para a coisa começar a fluir entre eles também. Nós plantamos igrejas, o nosso trabalho, ele não trabalha como franquia da denominação A, B ou C. Por ser um trabalho muito estratégico, então nós colocamos o nome para essa igreja, nós chamamos Igreja Bíblica Genuinamente Indígena. Porque aí nós freamos toda a questão política, antropológica, tudo, porque a igreja é daquele povo, para o povo e para eles, e é deles. Não é uma franquia da igreja A, B ou C. Sim. Né? Então, nessa perspectiva missiológica, eles têm um potencial de ir mais longe, de se motivar mais. Eles percebem que eles não estão trabalhando para a denominação tal, eles estão trabalhando para o reino de Deus e para o povo deles. Então, é essa a nossa perspectiva ministerial de trabalhar Sim. com eles. E aí vai ter esse evento no final desse ano? Vai ser do dia 22 a 27 de junho. E para as pessoas irem lá conhecer, como que funciona? Tem uma seletiva? Não, aí
Nós estamos abrindo espaço mais para líderes, líderes, potencial, pastores, né? Porque, e por curiosidade só, e pessoas que sejam vocacionadas, que estão sentindo por Deus um chamado, não sabe para onde ir, está procurando um campo, quer ir, está com o coração naquilo, mas e agora, Senhor, para onde que eu vou? Então, essa pessoa que nós gostaríamos que fosse, quem sabe não é lá, Sim, né? é verdade. Então, quem sabe não é lá. Então, é isso que nós estamos fazendo. E nós temos outros eventos. Agora, no mês de março, nós temos o Complay Jovem. E isso qualquer pessoa pode ir. Vai ser em Boa Vista, Roraima. Essa é para a juventude indígena. Então, a gente reúne ali 2.000 jovens. Que legal. E aí vem os não indígenas que vão, pagam uma taxa e fica lá, ou na cozinha dando apoio, ou limpando banheiro, enquanto os indígenas estão sendo ministrados, né? Isso, mês de março, em Boa Vista, Roraima. Então, nós temos vários eventos que nós fazemos. Devido à pandemia, a gente parou um pouco, estamos reativando agora. E temos a cada 4 anos o nosso Complay Nacional, onde vem pessoas do mundo todo para esse ajuntamento que dá 5 mil líderes indígenas e indígenas de outros países, né? E pessoas de outros países que vêm para ver o que está acontecendo aqui no Brasil, né? Dentro dessas tribos, né, já aconteceu com vocês, de repente ali, como o senhor falou, que tem caciques, né, líderes das tribos, de chegar e falar assim, olha, vocês não vão entrar aqui, acontecer algum tipo de conflito assim, relacionado a vocês, a estar entrando na tribo? Não é nem muito pela nossa pessoa, mas a questão é mais por causa do Evangelho, né? Se a gente for entrar num pensamento mais político, né, meu amor, ou acadêmico, ou universitário, ou político, ou antropológico, nós temos aí a proibição de se evangelizar os indígenas, mas isso não está na lei. É porque o povo não conhece a lei, o Estatuto dos Povos Indígenas. Então, nós formulamos esse estatuto, nós lançamos uma cartilha baseada nesse estatuto, e o estatuto é excelente. O que acontece é que no Brasil temos o estatuto falando, os direitos falando isso, mas na prática ele não funciona. Porque somos corrompidos politicamente, né? Existe o jeitinho. Então, de vez em quando, missionários estão saindo das aldeias porque não pode. Não é que não pode, é porque não conhece a lei. Porque o estatuto tem um artigo que fala que nem o Congresso Nacional ele pode entrar numa aldeia, a não ser que seja por convite. Por convite, né? Isso está nos direitos indígenas. Nós tivemos um caso, nós temos uma família que eles são jovens, família jovem, eles são americanos, eles trabalham numa aldeia, muito amigos nossos, e nós ensinamos esses indígenas deles a defenderem os seus missionários, quando a Polícia Federal chegou lá. Então, eles levaram o estatuto, estudaram o Estatuto de Direitos Indígenas, disseram, olha, vocês têm que defender o missionário de você, olha o que o estatuto diz, vale aquele que vocês convidam. E a Polícia Federal, em seguida, entrou para retirar esses missionários. E os indígenas, agora, sabendo o direito deles, chamaram a Polícia Federal e disseram, olha aqui o que fala o estatuto. Claro, esse estatuto já está também na língua deles, né? Olha o que fala. Nós não convidamos a Polícia Federal. O nosso convite foi para essa família. E vocês estão sendo convidados a se retirar da aldeia. A Polícia Federal não pôde fazer nada, ela teve que sair. Né? Porque é o que fala o estatuto. Mas, na prática, isso não funciona. Por essa questão de ser corrompida, o gentil brasileiro, né? Mas nós estamos revitalizando isso entre os indígenas, para que eles passem a conhecer os direitos que eles têm também. Nós somos filiados a uma academia de jurista, a ANAJURI, né, amor? Sim. Associação Evangélica de Juristas Evangélicos do Brasil, com sede em Brasília. Então, a gente tem toda uma cobertura e a gente conhece de lei também, para a gente poder estar falando aquilo que nós estamos falando hoje aqui, né? A gente pode até mandar estatuto para você. Sim, com certeza. Já que desde a partir do Estatuto de Direitos Humanos, tudo nós temos, e montamos essa cartilha que estamos mandando para as aldeias, para as escolas indígenas, para professores indígenas, passarem a estudar essa lei e saber que pode permanecer na aldeia deles aquilo que realmente eles querem. E em questão
parte social, então vocês também fazem essa parte de alfabetização. Tem Sim. pessoas lá fazendo isso. Sim. Nós, quando chegamos no povo, como eles são monolíngues e são falantes apenas da sua língua materna, para que acontece duas coisas. Temos a visão de mais na frente, aprender a língua do povo, cultura, cosmovisão e traduzir a Bíblia para esse povo na sua língua. Mas traduzir a Bíblia para quem lê. Então, eles precisam ser alfabetizados para ler essas escrituras. Então, à medida que a gente trabalha a tradução, a gente também trabalha a alfabetização. Mas não é só isso. Temos o foco e o propósito de fazer com que o povo não fique atrás, no meio da sociedade. Eles precisam ser alfabetizados, e isso é uma área social. Atuamos na área da saúde, atuamos formando indígenas como microscopistas, como professores, como agentes de saúde, para que possam servir a sua comunidade. E por incrível que pareça, quando chegam organizações de fora, nessas aldeias, eles procuram quem? Esses que foram treinados por nós. Porque eles são os melhores profissionais. Eles são os melhores... São contratados. Responsáveis. São os mais responsáveis. Eles são a menina de ouro para essas organizações que chegam lá. Olha que bacana. Então, o caso do Isaac, nós não só levamos, não só levamos o Evangelho, mas a gente leva uma mudança de vida para eles, né? Porque eles querem isso. Eles não querem só ficar descalço. Eles querem uma sandália havaiana porque eles descobriram que a sandália havaiana ajuda eles a pisar na lama melhor. Né? Então eles querem educação, eles querem falar o português também, e a gente está lá, quer falar português, é o caso então do vamos. Isaac, né, meu amor? Os próprios missionários, nós pagamos o estudo dele, desse nativo, para ir para a cidade estudar. Olha só. Hoje ele é contratado. O Jonas que tu treinou, alfabetizou, o Jonas, os outros que a Betânia alfabetizou, eles são os líderes da comunidade hoje. E são contratados pela FUNAI, pela CESAIO, de SEI, na área de saúde, pela Secretaria de Educação, para dar aula para o seu povo. E essa é coisa linda. Eles têm uma voz. Quando o Ministério Público, quando tem problemas com garimpeiros, quem são aqueles que estão dando a voz pelo povo? Foram aqueles que foram treinados, que receberam todo esse apoio lá atrás, né? Então, a igreja missional, ela não só leva o Evangelho, mas ela leva, sim, a sua parte social, né? Para enriquecer o povo. Sim. Né? Na sua necessidade. Hoje muito se fala sobre avivamentos, né? E esse é um verdadeiro avivamento, né? Uma transformação, não só ali deles conhecerem o Evangelho, mas é uma transformação social. Social. Né? Sabe, Amanda, quando você fala de transformação social, esse grupo indígena, eles são extremamente individualistas. E quando o Evangelho chegou, eles agora não querem algo só para si. Como é que a gente vai fazer a roça? Antigamente, quando a gente não tinha Jesus, a gente fazia bebida e a bebida era o pagamento do trabalho de outros para fazer a roça. E agora eles não fazem mais bebida. E como é que a gente vai ter pessoas para fazer as nossas roças, a nossa casa? Aí eles dizem assim: vamos nos unir, todos os crentes, vamos nos unir. E aí entram naquela canoa e vão fazer o trabalho social, vão fazer uma roça, vão fazer uma casa, se ajudam mutuamente. Olha que legal. E isso é uma transformação que tem acontecido. Sim. Quando eles matavam as suas crianças, praticavam infanticídio. Isso a gente pode falar um pouco mais se tiver tempo, mas assim, o Evangelho
tirou isso deles. Meu Deus. Aquelas crianças que eram enterradas e a gente corria para salvar aquelas crianças, agora não somos mais nós que corremos para salvar. São eles que estão buscando essas crianças que estão para serem enterradas e eles estão adotando essas crianças. Criança nenhuma, mas na aldeia morre. Então, isso é o poder do Evangelho. Sim. É o poder do Evangelho. Com certeza. Isso é uma prática de algumas tribos? Algumas tribos, Umas mais de 37 30. povos étnicos no Brasil praticam o infanticídio. E eles fazem isso com o pensamento de que... Deixa eu dar uma Conta pra explicação. gente. Deixa eu explicar, porque isso pode confundir muita Sim, gente, sim. né? Vamos pensar antropologicamente, Sim. né? Toda cultura é boa, ela é relevante. Toda cultura foi formada por Deus. Mas com a queda do homem, o pecado também entra nessa cultura e afeta. Então o pecado ele passa a se manifestar culturalmente, através de suicídio, infanticídio, pagelância, tudo aquilo que não presta. Só que para quem não conhece Jesus, aquilo é cultura. E os índios são muito bem protegidos pelos antropólogos, sociólogos, políticos, dizendo, isso é cultura. Mas nem o indígena mesmo quer aquilo, matar o seu próprio filho, mas é o peso da cultura que faz isso, né? E essas crianças são mortas por uma seleção. Isso é uma seleção, a Grécia fazia muito isso, os gregos, é uma seleção natural. Por exemplo, deficiente físico, ele só é uma boca para comer e não vai produzir, então é melhor no dia que ele nasce ser exterminado, para não dar problema numa guerra. Né? A menina, a mãe solteira, ela engravidou de um camarada, mas ela quer casar um dia, e se ela tem um outro filho, um filho que não é dele, não vai querer, ninguém vai querer ela. Ele não vai para o casamento. Não vai. Para a nova família. Então não vai. Então é melhor a seleção ser feita no início. Então eles matam logo, ela vai matar porque ela quer se casar e quer ter uma família. E por quê? Aquela criança vai ficar no peso, nas costas da avó. Da avó. E a avó também não vai querer ela criar não vai aquela querer. criança, não vai querer dar comida. Então é motivo para que haja a morte dessa criança. Aquele casal teve primeiro homem, segundo homem, terceiro homem, quarto homem, eles querem uma menina. Se não for quinto, não for uma menina, eu vou matar. Se for homem de novo, eu vou matar. Olha só. Então são as seleções naturais. Né? Gêmeos, trigêmeos. Um é do bem, outro é do mal. Como a gente não sabe qual é do bem e qual é do mal, então é melhor extinguir os dois. Né? Então tem tudo um porquê. Mas aí que é o papel do Evangelho. Né? Não é o papel do missionário dizer o que eles têm que fazer, o que está errado, não é o nosso papel. Para isso nós temos o Espírito Santo, que convence o homem do pecado, da justiça e do... Pena que muitos missionários ainda não entenderam esse ponto. Não, você não pode fazer, isso é pecado, não é o nosso papel. Nosso papel é trazer a luz do Evangelho, pregar o Evangelho para eles, mostrar a verdade de Cristo para eles, e eles sentirem a necessidade, gerar neles, o Espírito Santo vai gerar neles, trazer a revelação de que eles estão errados. E aí eles mesmos começam a tomar essas atitudes, né, meu? Então os outros estão adotando. É um negócio fantástico que nós estamos vivendo. Como é que o Yanomami ele vai adotar filho de outra pessoa, de outra família nunca. Que é totalmente longe da sua parentela? Isso nunca, Deus. Mas é o que está acontecendo. Realmente é uma transformação social. É uma transformação. Por isso a importância, né, desse apoio para as missões, né? Domingo, inclusive, pela manhã, a gente vai falar muito sobre essa transformação. A gente vai fazer uma manhã de contar muito testemunho daquilo que nós vimos. Crianças que foram jogados, que foram resgatados e que têm os seus pais hoje, que não são os biológicos, né? E famílias inteiras sendo transformadas através dessas um outro povo indígena ali adotando. E nós incentivamos isso. Olha que legal. Nós incentivamos. E vocês então já presenciaram esses momentos? Muitos. A Betânia, conta aquela que chegou por 2 da madrugada com prolapso uterino, minha filha. Um dos casos foi a Rebeca, que ela já tinha 5 filhos, meninos, né? E ela queria muito ter uma filha, porque a filha ela vai te ajudar muito na lida da casa, né? E daí ela dizia, e eles não falam assim,
em cima da hora. Se ela engravidou, já está com 3 meses, se não for menina, ele vai morrer. Eu não quero. E o dia de chegar, do nascimento da criança, chegou. E ela foi para a mata, e você não precisa de ir para o hospital, você vai para a mata e dá a luz ali, né? E a criança nasce, e seja lá o que Deus quiser. E realmente nasceu normal, e era menino. Nossa. E ela não queria. E ela deixou ele lá. Só que se não tivesse acontecido do útero dela, né, vir para fora o prolapso uterino, ela teve complicações lá naquele parto, e ela veio procurar a nossa enfermeira. E aí nós perguntamos meia-noite, ela chegou na nossa casa, cadê a criança? Eu deixei ele na mata. Eu joguei. Nossa. E enquanto a enfermeira cuidava dela, né, eu e a missionária, outra amiga, corremos na mata, fomos próximo à casa dela procurando, e estava lá já um cachorro comendo a placenta e a criança lá jogada. Né? Meu Deus. E aí corremos, salvamos a criança. E no dia seguinte chamamos o avião para socorrer, levar ela para a cidade para fazer a cirurgia. E colocando ela dentro do avião e colocando a criança, toma que o filho é teu e você precisa cuidar dele. E a gente não, realmente, como equipe missionária, não podíamos ficar com aquela criança. Sim. E aí ela pegou o menino e anos depois ela disse assim para a gente, e já conhecendo o Evangelho, já andando com Jesus, ela disse: que bom que vocês, naquela madrugada, salvaram o meu filho, porque ele é a minha maior alegria. E é mesmo. E é mesmo, né? E anos depois, ela teve 2 filhas, né? Então, como prova do cuidado de Deus, ele cuidou de dar o que desejava o coração dela também. Então, são essas coisas que acontecem no meio de pessoas que carecem do Evangelho, precisam de Jesus, sim. E quando ele chega, ele faz essa transformação em vidas. Realmente é muito especial, né? O que ele faz, esse poder do Evangelho, sim, que faz esses corações. É uma coisa que às vezes as pessoas não têm essa noção, né, de quanto o Evangelho ele impacta vidas, né, numa transformação realmente social e até mesmo cultural, né, para o indígena ali, que para ele é normal, né, sacrificar ali o filho e ter essa transformação, esse entendimento. Realmente Eles agora mesmo dizem assim, vão atrás das mães que estão dizendo que vão matar, e são eles agora que estão salvando essas crianças. E vocês acreditam que ainda tem muitos povos, muitas tribos ali ainda que não chegou o Evangelho, ou já está bem expandido ali? No Brasil nós temos um banco de dados missiológicos, com todas as nossas informações que nós traçamos. Nós temos um antropólogo e nós temos pesquisadores crentes que fazem isso. No Brasil, hoje, nós temos 27 grupos que nós sabemos que são isolados ou arredios. Sabemos que eles existem, nós não sabemos muito bem onde eles moram, qual língua eles falam ou como eles vivem o dia a dia, porque pode ser nômade, 6 meses eles aparecem aqui, 6 meses eles aparecem em outro lugar, né? O que acontece? Entre eles nós temos os arredios. O que são os arredios? São aqueles que já tiveram contato com alguém. Imagine que ele teve contato com o fazendeiro e o madeireiro. E o garimpeiro matou, brigou e morreu. Então eles começaram a se afastar. E quem chegar lá corre perigo de morte, né? Então existe no Brasil, né? O grande número de indígenas está na Amazônia, o segundo grande número está no Nordeste do Brasil, né? Hoje nós temos mais de 187 línguas, não é dialetos, línguas indígenas no Brasil. Cada língua tem suas variantes que são dialetos. E nós temos aí muitas aldeias e grupos que precisam do Senhor Jesus. Com certeza. E vocês foram aprendendo essas outras línguas também? Seria bom que se aprendesse, mas nós precisamos focar em uma língua, né? Em um povo.
Né? Nós trabalhamos com vários povos, mas como ministério de família e tradução, nós trabalhamos com os Yanomamis, os cabeças rachadas. Uau, muito bom. Que aprendizado, né, gente? Muito, muito, muito lindo todas essas histórias que vocês conseguiram trazer para nós nesse pouco tempo, né? Mas eu espero que realmente todos que estejam assistindo, né, se sintam tocados com tudo isso, com todo esse aprendizado. Que Deus continue fortalecendo vocês nessa obra, nessa missão. Amém. E que mais pessoas se levantem para estar apoiando, porque realmente é uma transformação social, é uma transformação de vida, de ambiente, de cultura, e isso precisa ser cada vez mais mostrado para as pessoas, né? Então, eu quero agradecer vocês por esse momento, por disponibilizarem esse tempo aqui com a gente. Foi uma honra tê-los aqui. E no que nós pudermos ajudar, com certeza estaremos aqui para apoiar vocês. Amém. Amém. Obrigado, Amém. Amanda. Que Deus abençoe. Para nós foi um Abençoe privilégio. todos que estão assistindo, né, meu amor? E o que vão assistir, né? Muito obrigada. E vocês que participaram aqui com a gente, compartilhe esse vídeo para que mais pessoas tenham acesso a essa história, acesso para conhecerem como funciona, né, as missões, principalmente aqui no nosso país. Então compartilhe, se inscreva aqui no nosso canal, e você que se interessar em ajudá-los, em apoiar essa causa, pode entrar em contato com a nossa equipe aqui do Tio Talk, que nós vamos estar orientando vocês. Então, eu espero vocês até o próximo, e não se esqueçam de compartilhar esse vídeo.